nossos vinhos tintos são intensos, nossos brancos são ácidos, agradáveis e refrescantes. Isso só consegue dando assim, o máximo para a uva no campo, cuidando dela da melhor forma e tirando dela aqui dentro, nessa tecnologia que a gente tem aqui, uma tecnologia moderna, uma tecnologia de ponta, tirando o melhor que ela tem aqui dentro da vinícola e oferecendo para os nossos clientes um produto que deixe o encantado. Uma das mais belas surpresas da vitivinicultura catarinense é destaque no estado de excelência, que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractebel Energia e do Sistema Fiesc. Garimpar preciosidades no mundo do vinho tem aquele apelo de serendipity. Você sempre encontra algo surpreendente, como os vinhos de altitude da Village Bassett. No país no Velho Mundo existem aqueles pequenos produtores que são as boutiques, né, de vinhos, né, os chamados vinhos de garagem, vinhos de autor, né, essas coisas. O Bassett está nessa linha. Eu acho que o que caracteriza o nosso vinho eu acho que é a paixão que a gente tem pelo produto que a gente faz aqui. Desde a seleção das cepas que nós fomos na França buscar, o plantio, a maneira como a gente plantou, a maneira como a gente cuida da uva no campo, né? A gente tem uma máxima que a gente sempre diz entre os irmãos, que a gente dá tudo para a uva no campo e tira o máximo dela aqui na vinícola, né? A qualidade deste vinho e dos demais vinhos da Serra Catarinense são conseguidas no nosso terroir, nessa característica de solo, de clima, né? E com a intervenção que fizemos aqui, cultivando essas cepas, na sua maioria francesas e algumas italianas também, né? O que confere uma grande complexidade ao vinho em função da alta carga polifenólica. Cada garrafa incorpora emoções, capturando um tempo, um momento, um lugar. A região, aqui nós estamos no alto da serra, região a 1.300 metros de altitude, 1.200 a 1.300, possibilita um verão ameno e seco que nos dá a possibilidade de fazer um vinho intenso. O verão seco e ameno significa que ele tem temperaturas baixas durante a noite. De dia 28, 29 graus, a planta evolui, amadurece, agrega aroma, agrega sabor. Em uma região onde o terroir se expressa com mais vigor, a Village Bassett desenvolveu 4 maravilhas. São vinhos que se adequam muito bem à passagem por barrica, ao envelhecimento, ao desenvolvimento do bouquet na garrafa, né? E está muito conectado com o que o novo consumidor de vinho busca, que é ter uma grande expressão de fruta, expressão aromática, né? Uma untuosidade, um corpo agradável, que é aquela sensação que preenche a nossa boca, né? Não tem aquela acidez exacerbada que algumas regiões têm. Então isso eu acho que é o grande diferencial da Serra Catarinense. A primeira safra, colhida apenas de uvas Cabernet Sauvignon, trazia ao mundo o primieiro, produzido pelo sistema Girolatti, de fermentação e amadurecimento em barricas de carvalho francês. Ele fermenta dentro da barrica, fica lá 22 meses, 23 meses, para daí ficar na garrafa mais 1 ano e meio, 2 anos para ele ir para o mercado. É um vinho extremamente elegante, um vinho mineral, um vinho assim, realmente diferente. É um processo mais caro, mas que agrega, aporta ao vinho uma elegância. A madeira não aparece, aparece todo o esplendor do vinho, né? Que é um vinho que precisa ser decantado, um vinho que precisa ser apreciado, é um vinho para quem gosta realmente de beber bons vinhos. E ele é feito do Cabernet Sauvignon unicamente, um vinho que ele já está pronto para tomar, mas é um vinho com uma longevidade bem maior, ele pode e deve ser guardado. Se tivermos paciência para guardá-lo por mais tempo, 2, 3, 5, até 10 anos, a cada ano que abrirmos uma garrafa, eu vou fazer isso, vai ser uma surpresa melhor. Em 2009, um corte de uvas Merlot e Cabernet Sauvignon batizava o Montepioli, justa homenagem ao avô. O Montepioli, até o nome é em homenagem ao meu avô, que era o que nos ensinou a ter esse amor, esse carinho com a uva, né, e com o vinho, quando a gente era criança. É uma homenagem a ele, quer dizer, Montepioli, porque aqui a fazenda chamava-se Monte Alegre, e eu fiz a junção dos dois nomes, até pensando também nos grandes vinhos que a gente gosta, que é mais ou menos da nossa região lá na Itália, que são
os Montepulciano, os Montalcino, que são belos vinhos, né? É um vinho que tem um equilíbrio muito grande entre fruta e potência, né? Não é tão potente quanto é frutado. Então é um estilo Novo Mundo. É feito com duas uvas tintas, é o Pinot e a Merlot. Nós temos um vinhedo próprio de Pinot só para fazer esse rosé. O rosé do Bassett, ele tem um estilo muito refinado, ele lembra os rosés da Provence. Então ele é fresco, ele é leve, descontraído e o lado sensual do vinho rosé, magnífico. Então a gente tem esse vinho que é intenso, que é um vinho agradável, mas é um vinho que a gente acha que é, né, para beber assim no aperitivo, no final do dia. É um vinho extremamente interessante e que é o vinho que a gente recomenda sempre que comece-se a beber por ele. Nós temos um vinho branco, produzido com Sauvignon Blanc, que é uma uva que se expressa muito bem na região de altitude. O primeiro Sauvignon Blanc, que traduz todas as características da uva com o respeito com que ele é feito e com a primazia da sua elaboração. Então a gente trabalhou muito com o Sauvignon Blanc, eu acho que é um vinho que vai caracterizar bem a região de altitude aqui de São Joaquim. É um vinho que me encanta mais, me agrada mais. E acho que a gente tem hoje uma quantidade de videiras de Sauvignon Blanc suficiente para a gente atender o mercado pequeno que a gente está buscando. E nas barricas de carvalho francês repousa uma novidade que em breve estará no mercado. Nós estamos esse ano fazendo o primeiro Pinot Noir nosso, estamos assim bem entusiasmado com o resultado. É uma experiência nova, né? Esse vinho deve ficar pronto aqui 2 ou 3 anos. Também temos uma grande expectativa com ele. Então a gente tem que fazer alguma coisa realmente forte e diferente para poder dizer, não, este é o vinho que a gente produz na nossa região. Para dar credibilidade, isso tem a ver com o conceito inicial do nosso projeto. O conceito inicial do nosso projeto é que o protagonista do projeto, a pessoa mais importante do nosso projeto é o vinho. Porque o que vale é quando você serve na taça, ali é que ele se mostra e ali é que está teu produto. Você pode gastar em publicidade, você pode gastar fortunas para promover teu vinho, mas ele só vai se promover, de fato, se tiver dentro da garrafa aquilo que você se propõe a entregar. Esse é um outro conceito da vinícola. Nós só fazemos vinho com a nossa uva. Nós não fazemos vinho de terceiros e não compramos uva de terceiros. Nós acreditamos que o vinho se faz no campo. Tá? O vinho se faz no campo. Você precisa ter uma excelente uva para ter um excelente vinho. A gente dá o melhor para a uva no campo e extrai o melhor dela aqui na vinícola. O grande desafio nosso é mostrar que o que tem dentro de uma garrafa de vinho está junto ao nosso conceito ali. É isso que é. E talvez pela minha experiência, fui publicitário há muitos anos, eu acho que a apresentação de uma garrafa, de um rótulo, de uma embalagem, a maneira como você diz para o cliente, né, por que você está vendendo aquele produto e o que tem naquele produto que faz o cliente comprar. Eu acho que isso tudo é excelência no nosso projeto, no sentido assim de não tem assim o que é mais importante, né? Eu acho que tudo faz parte do nosso conceito. Eu vejo isso como uma filosofia, como refletindo uma filosofia de trabalho. O objetivo da Village Bassett é colocar produtos de qualidade no mercado, não importa quantos, poucos, mas bons. É o foco na qualidade. Uma filosofia de trabalho que permeia a relação comercial. A Essen Vinhos é a distribuidora da Village Bassett para a Grande Florianópolis. E é impressionante como nós temos uma unidade, uma sintonia muito grande com a família Bassett e isso auxilia no nosso trabalho. A gente sempre procura trabalhar com empresas que têm a ética profissional. E o Bassett está dentro disso, ele tem uma ética profissional, que essa ética profissional dele, isso reflete diretamente na qualidade do produto. É um componente do terroir também. Essa é uma distribuidora fantástica, faz um trabalho maravilhoso. Eu não me preocupo com o mercado aqui, porque eu sei que eles estão fazendo esse grande trabalho. E a gente conseguiu aportar credibilidade, a gente foi conversar com eles são senhores do mercado no sentido de que eles entendem como funciona. É um trabalho muito sério,
pautado pelo profissionalismo no sentido da palavra. Desde o início, desde os primeiros passos que nós acompanhamos, nós percebemos uma filosofia de trabalho muito correta. Uma empresa de conceito e de união familiar. É uma empresa familiar e vai continuar sendo familiar. Meus 2 sócios são meus irmãos. A minha mulher, a Eliana, trabalha conosco, é diretora financeira. Minha cunhada, a Rossana, trabalha conosco. O Marco é parte técnica, o César trabalha conosco. Então, a gente tem a ideia de ser uma empresa familiar e continuar sendo familiar. Eu quero quebrar aquela máxima de dizer que empresa familiar não dá certo. Eu acho que nós estamos há tantos anos trabalhando juntos, já trabalhamos na área de mineração, né? Depois cada um foi seguir seu caminho. Eu sou agrônomo de formação, acabei virando publicitário por circunstâncias de vida. E depois, mas estamos sempre fazendo alguns projetos juntos, né? Em família é tudo mais fácil. Você consegue falar, você consegue se entender, você consegue dizer, não, eu acho isso, eu vejo assim, eu vejo assado. Então você acaba tendo um entrosamento melhor e você acaba fazendo uma coisa que você gosta, da maneira que você quer. E não da maneira que os outros sonham, da maneira que os outros veem. E eu fiz diversas coisas na vida, muitas coisas fiz por muito tempo, outras coisas fiz por pouco tempo, todas sempre com paixão. Mas nenhuma delas eu fiz com tanta dedicação, tanta paixão e acreditando tanto na capacidade que a gente conseguiria unir para fazer como esse negócio do vinho. De alguma forma sou movido por ideias novas, sou movido por projetos, por desafios, né? E essa ideia veio, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, eu trabalhava na área editorial, mas ela veio e ficou e eu não consegui me livrar. E em determinado momento eu resolvi encará-la de frente, né? Resolvi levar a sério e entender como é que funcionava isso. Aí fiquei, né? Me dediquei a estudar isso durante 4 anos, até ter coragem de propor para meus 2 irmãos a possibilidade da gente vir a empreender uma vinícola na região que nos pareceu na época, e acredito que a ideia foi correta, né? De fazer essa vinícola em São Joaquim em função de clima, em função de diversos fatores. Quando nós chegamos aqui em 2004, nós viemos conhecer a região. Nós encontramos aqui nesta região, estava à venda um pedaço dessa fazenda, dessa propriedade. Só tinha mato, alguns pinheiros, né? E nós andamos por muito. O Eduardo, meu irmão, visitou várias regiões, não só aqui em Santa Catarina, em outras regiões também. E nós decidimos que aqui seria o lugar que a gente abriria e faríamos, né, realizar o nosso projeto. Nós compramos 50 hectares, né? E começamos o plantio em 2005. E para fazer vinhos de qualidade, a Villaggio Bassetti foi em busca de tecnologia. E a gente foi buscar na Europa, na Itália, que é o berço do vinho no mundo. A tecnologia, nossos tanques são importados, porque eles têm uma tecnologia agregada a eles, com espelhamento interno. São tanques sempre cheios, com nitrogênio e CO2, quer dizer, a gente tem sempre o vinho isento de oxigênio. Isso mantém o vinho armazenado, aquele que fica no tanque, bem armazenado. Fomos buscar a melhor tecnologia também na área de processamento, que seria prensa, desengaçadeira. Então a gente se armou para uma pequena vinícola, são pequenos equipamentos, mas o que tem de moderno a gente foi, dentro daquele conceito de tirar o melhor da uva na vinícola, nós temos aquele equipamento mais de ponta. Temos um sistema de limpeza dos tanques com vapor, que é um sistema que só essa indústria desenvolveu. A gente evita a contaminação por produtos químicos na lavagem dos tanques. Você lava com vapor e aquilo está esterilizado. As barricas fomos buscar, né, na França, estamos trazendo barricas de carvalho francês. Os vinhos tintos passam pela madeira, é importante os vinhos da nossa região, em função de que os taninos são muito fortes, eles precisam ser amaciados ali dentro. A barrica serve para fazer a microoxigenação. A gente não quer que a madeira, que o aroma ou o sabor da madeira esconda o vinho. O vinho tem que aparecer. Então a madeira serve só para agregar a microoxigenação. E a gente procura sempre a melhor madeira. É um carvalho francês, que é até hoje aquilo que melhor tem trabalhado nos nossos vinhos. Já estamos hoje, 2012, já é a 2ª safra que a gente processa aqui em São Joaquim. E eu tenho assim, não sei se é sorte ou a dedicação de cada safra nossa tem sido um pouquinho melhor. O maior investimento está nos vinhedos. Porque você compra a terra, você prepara a terra, você planta, né? E você tem que manter aquela planta 2, 3, 4 anos até ela começar a produzir. Ela vai atingir a maturidade com 10 anos.
o nosso processo, o nosso projeto tem uma maturidade de longo prazo. Quer dizer, com 10 anos a gente deve atingir o ponto de equilíbrio. Agora, você faz todo esse investimento no vinhedo, né? Você cuida daquela muda. A produtividade aqui é baixa em função do clima, então você tem que, assim, privilegiar que na vinícola você tenha o melhor possível, o melhor viável para a gente naquele momento. O sonho, produzir o melhor vinho do Brasil em plena altitude. A missão, contribuir para o crescimento do mercado do vinho brasileiro. Principalmente mostrando, né, para os amantes do vinho, para as pessoas que gostam do vinho, mostrar que no Brasil pode se fazer, né, um bom vinho, um vinho de qualidade, né? Então eu acho que a contribuição nossa é mostrar que no Brasil pode se fazer vinho de qualidade. O Rio Grande do Sul já vem fazendo, já vem trabalhando isso há muitos anos, mas eu acho que o nosso terroir aqui é diferente, pode ser diferenciado. Eu acho que mostrar, eu acho que a minha vontade, talvez até mais do que um sonho, né, ajudar os meus irmãos a realizar esse sonho, mas é uma vontade realmente de mostrar isso, né? A gente sabe que existe uma barreira ainda com o vinho nacional, mas aos pouquinhos eu acho que a gente está quebrando essa barreira. A cultura do vinho no Brasil é recente, a produção é pequena. Do total de vinhos produzidos no Brasil, apenas 15% são vinhos finos, feitos com as uvas internacionais, as uvas europeias, Cabernet, Merlot, etc. Então, nós temos uma produção relativamente grande, porém, a maioria com uvas americanas, que se destinam para sucos, vinhos de mesa, sem desqualificar, claro, porque um vinho de mesa muito bem feito tem o seu valor, mas as uvas finas realmente fazem parte de um universo muito pequeno da produção brasileira. Então, nós temos ali um limitador, que é a quantidade de produção. Só o que foi importado ano passado da Argentina é maior do que a produção toda nacional. O Brasil consome, né, per capita ano, 0,8 litros de vinho fino. Em 2005, quando a gente iniciou, era 0,5. Era meio litro. Nós tivemos um crescimento de 0,3, mas é 60%. É 60%. O Brasil consome 0,8 litros, a Argentina consome 28 litros, a França mais de 60 litros. Então, se você olhar do ponto de vista do copo cheio, copo vazio, o nosso copo está vazio, temos que enchê-lo. Nós temos um crescimento enorme, né? E o vinho está no seu momento aqui no Brasil. As pessoas estão descobrindo vinho, eu vejo a juventude tomando vinho. E isso para mim é importante, porque a nossa geração começou a tomar vinho depois dos 40, porque vinho era bebida de pessoas mais velhas, com dinheiro. Hoje não. Você tem vinho de R$10 a garrafa, tem vinho de R$2.000 a garrafa. O consumidor escolhe qual ele quer beber. Mas o jovem está bebendo. Você vê, eu vejo na minha família, né, as pessoas se interessam, os jovens se interessam, querem conhecer o vinho, os cursos de vinho proliferam, as lojas de vinho proliferam. O vinho é uma coisa simples. As pessoas, o consumidor brasileiro tem sido insistentemente levado a uma certa paura, a um medo do vinho, né? Porque nós temos principalmente os enochatos, tá? Os enochatos, pode-se dizer que é uma espécie em extinção no nosso meio, mas eles ainda existem, tá? O que faz o enochato? O enochato pega aquele amigo que tem uma visão mais simplista do vinho e incute na cabeça desse amigo um medo do vinho. E o que esse amigo vai fazer? Vai tomar uma cervejinha que é bem simples e descontraída. Como é que eu vou desenvolver um apreço pelo vinho, uma facilidade de reconhecer os aromas, os sabores? Provando, hoje, amanhã, depois, com os amigos, degustando, com vinho simples, com vinho barato, com vinho mais caro, e é um degrau, é uma escada que não tem volta. Porque o bom vinho, né, é aquele que você gosta, né? A gente pode comparar um pouco o vinho com um livro, né? Olha quantos livros existem no mundo e você não consegue ler todos os livros que você gostaria. Da mesma maneira o vinho, né? O vinho, existem tantas safras, tantas qualidades, tantas uvas, que você não consegue experimentar todos os vinhos que você gostaria na vida, né?
nós falamos que nós produzimos vinho com paixão e o consumimos com prazer. O segredo é esse, é ter prazer na apreciação de um vinho. Um vinho combina bem com uma boa comida. E o processo todo depende de você acertar o prato com o vinho. E aquele que você gosta, tá? Você tem que ouvir as pessoas que entendem se você quer aumentar seu conhecimento. Mas não torna desse ato simples de tomar vinho, que o homem faz há séculos, um ato snob, um ato chato. E isso que dificulta. Nós temos que fazer do vinho uma bebida de dia a dia. A paixão pelo vinho está impresso no DNA da família. De alguma forma, tem lá não sei se é um defeito ou se é uma qualidade de alguma perninha do DNA que ficou, né, em função de quando a gente era menino. Meu avô fazia o vinho e ensinava para a gente como é que fazia o vinho e dizia que tinha que fazer bem feito, né? Ele colocava a gente sentadinho na cantina, que era embaixo da casa dele, e ali a gente separava as uvas com as ordens de não botar a uva verde, de não deixar a uva estragada, de não deixar o cacho, que ele queria só aquela uva melhor para fazer o melhor vinho que ele podia fazer, dentro daquelas condições precárias que ele tinha naquela época, né? Sem tecnologia, mas com muita paixão também. Os ensinamentos do avô Pioli foram mais abrangentes. Visavam o futuro. Nosso estado de Santa Catarina é um estado que tem excelência em diversos segmentos. Tá? Tudo que se faz aqui. Isso é uma outra coisa que eu aprendi com meu avô. Meu avô dizia, olha, Santa Catarina tem coisas que outros lugares não têm. Né? Por quê? Porque é uma dedicação. Aqui se faz coisas com qualidade. Eu acho que isso talvez seja coincidência o fato de São Joaquim estar em Santa Catarina, do terroir aqui. Mas é uma boa coincidência, é uma feliz coincidência. Eu vejo essa região como a região que vai mudar o conceito do vinho tranquilo no Brasil. A região do Rio Grande do Sul mudou o conceito do vinho espumante. Eu acho que o Brasil hoje talvez seja o segundo país em qualidade de espumantes. São excelentes os espumantes que estão sendo feitos aqui no Brasil. E acho que os vinhos tintos, brancos, tranquilos que a gente faz aqui, vão ser cada vez melhores. A nossa região tem 10 anos. O novo mundo do vinho, vamos falar Chile, Argentina, África do Sul, Nova Zelândia, tem 150. Isso é o novo. O que nós somos? Novíssimo, quer dizer, a gente está começando a nascer, Então eu tenho certeza que, com dedicação, as pessoas que realmente acreditarem nos seus projetos, sei que alguns vão permanecer, alguns vão mudar, mas quem ficar e quem se dedicar, querer fazer vinho de qualidade, pode ter certeza que esse negócio é um negócio que veio para ficar.